Aí, na moral, vocês tinham que me valorizar mais, tá? Vocês tinham que me valorizar mais, até porque eu tô aí com uma hora exata para gravar esse vídeo aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo no mesmo dia para poder soltar amanhã, quarta-feira, para vocês, tá ligado? Nem sei se eu vou conseguir essa pureza. Se eu não conseguir, esse vídeo saiu aí na quinta-feira, tá? Porque daqui a pouco, 7 horas, eu tenho uma aula no curso, tá ligado? Então assim, eu falei, vou gravar antes de sentar para estudar, não vou deixar o pessoal na mão para não atrasar o vídeo, para não quebrar essa rotina de estudo que a gente tá tendo. Então assim, ó, me valoriza, tá? E aí você já sabe exatamente o que eu vim fazer aqui, tá ligado? Resolver mais 5 questões de história com você, cara. Só que dessa vez eu peguei uma banca diferente pra gente testar. Lembrando que é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês aqui. Cara, o conteúdo é o mesmo, tá ligado? O conteúdo é o mesmo, você tem que dominar o conteúdo. O perfil da banca vai variar, tá ligado? Porque uma hora vai ser um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais longa, um pouquinho mais difícil. Talvez, tá ligado? Se for uma FGV da vida, entende? Mas o conteúdo você tem que dominar. Então hoje, pra gente treinar, que também vale para a banca IBAN, para o concurso aí de Cachoeiras de Macacu, eu escolhi a banca Consulplan pra gente resolver essas questões de história, cara. E analisando um pouquinho assim por cima a banca, até porque eu já fiz concurso, né, com a Consulplan, se não me engano, 2 vezes. Assim, uma banca tranquila também, não é nada absurda, só tem um enunciado um pouquinho mais extenso, entende? Então separei 5 questões aí de história nessa pegada pra gente poder, né, aprofundar o nosso conhecimento e também, né, conhecer outro perfil de outra banca. Mas é aquela coisa que eu falei pra você, o conteúdo você tem que dominar. Então já falei muito, cara, e vamos partir para a nossa primeira questão, que vai perguntar o quê? Os movimentos republicanos na América do Sul foram marcados por grande instabilidade, com destaque para numerosos golpes de Estado que levaram os militares ao poder. Foi no início do século XX que as figuras do diplomata e do militar ganharam importância, a fim de consolidar o interior desses espaços estratégicos. Trata-se de afirmar o papel do Estado Nacional nas fronteiras sul-americanas, pouco ou nada ligado às capitais e centros econômicos. A Primeira Guerra Mundial também foi uma oportunidade para muitos países como o Brasil e a Argentina reacenderem tensões históricas. Em relação a essas tensões históricas que se reacenderam entre Brasil e Argentina, podemos citar como exemplo letra A, quando se travaram as guerras da Cisplatina e do Paraguai, e houve interferências brasileiras na política uruguaia. Quando o Brasil, na contramão da Argentina, Paraguai e Uruguai, defendia o predomínio inglês nas áreas do Rio da Prata. Letra C. O contexto da Guerra das Malvinas, quando a disputa por terra levou ao rompimento diplomático entre Brasil e Argentina. E letra D. Na definição política pós-independência, quando o Brasil se recusou a aderir ao pan-americanismo, colocando por terra as ideias unificadoras de San Martín. Então pausa aí e tenta responder. E a nossa alternativa correta vai ser a letra A, quando se travaram as guerras da Cisplatina e do Paraguai, e houve interferências brasileiras na política uruguaia. Ana, eu não entendi nada disso aí. O que o Uruguai e o Paraguai tem a ver com as tensões entre Brasil e Argentina? Cara, vamos lá, né? Muito dos conflitos, né, que aconteceram ali, né, as tensões políticas, né, entre Brasil e a Argentina, se deram ali basicamente no século XIX e no século XX. Por quê? Porque ambos os países naquele momento, né, eles eram grandes, né? A Argentina e o Brasil tinham grande influência política, econômica e tudo mais naquela região, principalmente na região do Prata, né, do Rio da Prata, que corresponde ao Uruguai e ao Paraguai também. Então eles estavam ali lutando por uma hegemonia, tá ligado? Quem queria mandar mais. Então automaticamente acendeu as tensões entre o Brasil e a Argentina naquela região. Então o enunciado também destacou a Guerra da Cisplatina, até porque a Guerra da Cisplatina você sabe muito bem, se você tem acompanhado aqui as aulas no canal e outros vídeos também. Isso aconteceu lá no primeiro reinado, né? Quando Dom Pedro I ele vai lutar na Guerra da Cisplatina e tudo mais, e acaba perdendo aquela região, tá ligado? E aí, né, não foi nem Brasil nem a Argentina, até porque era um conflito ali, né, basicamente que direto pelo domínio daquela região. Então quem interviu nessa guerra foi a Inglaterra. A Inglaterra também influenciava bastante a política aqui, né, da América do Sul, principalmente.
Então, falou o quê? Olha só, nem o Brasil nem a Argentina, nenhum dos dois vai ganhar. Quem vai ganhar nessa parada aí vai ser o Uruguai. E aí, de fato, o Uruguai se torna independente, tá ligado? A Guerra do Paraguai, ela vai ter como protagonista ainda o Paraguai, o Uruguai, o Brasil e a Argentina. O Brasil, a Argentina e o Uruguai vão lutar juntos, né? Fazendo o quê? Essa aliancinha aqui, tá ligado? Com esse nome aqui. Então eles vão lutar junto. É tipo a União Soviética e os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os dois tinham conflitos para resolver, não tinha nada a ver um com o outro, porém era um mal maior que deveria ser combatido, o nazismo e o fascismo. Então eles se juntaram e foram lutar. Foi basicamente isso que aconteceu com o Brasil e com a Argentina. Tinha tensões militares, políticas, entende? Porque todo mundo queria influenciar aquela região dentro do Paraguai, queria expandir suas fronteiras, criar também um território mais favorável politicamente para cada um. Então o Brasil e a Argentina, mesmo que lutando ao lado um do outro, tinha tensões ali sempre pairando o ar. E além disso, né, o Brasil também interferiu várias e várias vezes na política do Uruguai. E também quem queria interferir na política do Uruguai? A Argentina. Então a Argentina não ficava contente com o Brasil interferindo no Uruguai. Então sempre ficava essas tensões, tá ligado? Então sempre teve uma disputa, né? A gente sempre fala a rivalidade do Brasil e Argentina, principalmente no futebol. Mas, mano, além do futebol, tem essa questão política também. Até porque ambos estiveram sempre ali nessas tensões para poder influenciar o máximo possível ali da região do Cone Sul. E claro, né, na minha opinião, o Brasil manda tudo, o resto é o resto, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, essa é a explicação da questão. E vamos aí para a questão de número 2, que vai nos perguntar o quê? É importante perceber como a apropriação e a troca entre culturas se desenvolvem, fazendo com que não seja possível, por vezes, afirmar um lugar social estático e permanente para o tratamento de certos grupos. As experiências culturais são necessariamente intercambiantes, e fenômenos culturais desse tipo são comuns nos países americanos. Podemos citar, por exemplo, as culturas nativas do México e as tradições religiosas dos povos andinos, que conjugam a sua raiz axiológica com a tradição cristã. Para explicar as dinâmicas culturais contemporâneas na América Latina, Garcia Canclini propõe o termo culturas híbridas, entendidas como processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas distintas que existiam separadamente são combinadas para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Dessa forma, letra A. O mais importante é resgatar o resultado desse hibridismo sem se preocupar, cara, sem se preocupar, isso aqui já me pega muito, sem se preocupar, sem caracterizar as origens selvagens do mesmo, cara, isso aqui já tá totalmente errado, tá ligado? Aqui, ó, sem se preocupar em caracterizar as origens selvagens, mano. Como assim selvagem? Que cultura é essa selvagem? Não existe isso. Então, a letra A você já pode descartar só com essas informações. Letra B. É possível entender melhor a cultura ameríndia como uma manifestação incompleta e rústica. Isso aqui também já me pega muito. Incompleta e rústica. Tá errado. Que ganha valoração a partir dos contatos civilizatórios europeus. Essa aqui, cara, tá totalmente absurda. Tá dizendo que a cultura que já estava aqui na América do Sul, na América Central, na América como um todo, era extremamente precária, selvagem, incompleta. E foi o europeu que ajudou a enriquecer ainda mais, né, essa cultura, dar um ar de completo para essa cultura. Isso aqui tá totalmente errado, mano. Pelo amor de Deus. Letra C. Não caberia apelar para uma certa pureza dos povos originários e das tradições, uma vez que essas manifestações culturais são transformadas ao longo da história. E isso aqui me parece ser o mais sensato, olhando para as outras alternativas. Mas vamos ver a letra B. Pode-se afirmar que as culturas pré-colombianas e pré-cabralinas complementam, com a miscigenação étnica e cultural, o ideal eurocêntrico divulgado no Ocidente. Pelo amor de Deus, não tem como, né? É a mais sensata e a mais correta vai ser, de fato, a letra C. Basicamente, né, o autor ele vai criticar essa questão de pureza cultural, pureza dos povos originários e tudo mais. Ele vai criticar isso, até porque ele vai falar de um hibridismo cultural, ou seja, a cultura, né, as culturas vão ser transformadas ao longo do tempo, até porque a cultura que a gente tem hoje e tudo mais, ela é fruto de quê? De trocas, de união, de separação, de quebra, de rompimento e também de inclusão, tá ligado? De outras culturas, de outras línguas, de outros costumes. E o Brasil, é só olhar pro Brasil, cara, o Brasil, assim, é uma mistura de cultura e de povos, tá ligado? Então ele vai falar que o quê? Não tem uma cultura estática, essa cultura vai ficar estática e não vai ser influenciada por ninguém, e ela vai ser soberana em relação às outras. Claro que não. Todo mundo vai sofrer uma certa influência, mesmo os europeus, né, como eles gostam de se tratar, tipo assim, nossa, nós somos o berço da civilização, nossa cultura é a maior. Eles também sofreram influências, até porque eles transitaram basicamente pelo globo todo, cara.
cara, automaticamente eles encontraram vários povos de etnias diferentes, com tradições e línguas diferentes, e claro que muita coisa dessas culturas foram incorporadas uma na outra. Chegamos aí na metade do nosso simulado, quero fazer uma pausa rapidinho aqui pra você, porque eu tô te dando uma moral, não custa nada você, ó, apertar o joinha aí, cara. Eu sei, é uma coisa simples, mas que você às vezes não faz, e isso é muito importante pra mim manter viva aqui dentro dessa plataforma, tá ligado? E me dar mais motivação aqui pra poder sentar e produzir um conteúdo maneiro pra você. Então tá gostando? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra aquele amigo concurseiro, porque é aquela coisa, todo mundo se ajuda no final das contas, beleza? Então vamos lá. Vamos partir para a nossa terceira questão. Segundo algumas vertentes no que diz respeito ao ensino de história para o ensino médio, as atuais propostas curriculares continuam com a tendência de se fundamentar nos pressupostos da história social e cultural. Essa tendência tenta superar uma visão histórica que tinha como base o positivismo e privilegiava os feitos dos heróis e dos grandes homens, bem como uma análise baseada na análise das estruturas econômicas no processo histórico, incorporando assim contribuições, sobretudo da nova história francesa. Ainda nos pressupostos da história social e cultural, podemos encontrar como premissas, letra A, o discurso do professor e o exercício da cópia como os fundamentos para a aprendizagem para evitar fracassos escolares. Gente, isso aqui, cara, isso aqui tá totalmente errado. Você vai valorizar o quê? Somente o professor, o discurso do professor, o professor expondo o conteúdo para você, você ali sentadinho absorvendo e copiando o que ele fala, copiando o que bota no quadro ou mandando você copiar alguma coisa para o trabalho. Isso aí é benéfico para a aprendizagem, principalmente de história. Você não vai ter um diálogo com o teu aluno. Isso aqui está totalmente errado. Letra B. A valorização de mitos, danças, contos populares, entre outros, como temáticas recorrentes no âmbito das pesquisas históricas. Isso aqui me parece uma boa, mas vamos ver a letra C e a letra D. Letra C. As práticas voltadas exclusivamente, isso aqui já me mata, mano, exclusivamente, apenas, isso aí já mata, né? Exclusivamente para temas geradores, partindo de situações do presente para relacionar com situações do passado. Entender o passado é importante? Super! Para a gente entender o presente, né? E projetar um futuro maneiro. Mas exclusivamente, cara, isso aqui já basicamente generalizou a questão e isso aqui tá totalmente errado. Tem que ficar muito esperto com esse tipo de palavra, né? Como eu falei, apenas, como a gente viu também nas outras questões, né? Selvagem, estáticas. Entende? Isso aí já deixa a questão errada. Então não precisava nem ler o resto. Mas vamos ver a letra D. O ensino e a aprendizagem como processos separados. Gente, o ensino e a aprendizagem como processos separados, mano, os dois têm que estar andando junto, não separadamente. Então isso aqui também já deixou errado, né? Correspondendo o primeiro ao professor, identificado por preleções, e o segundo ao aluno, marcado pela memorização. Ou seja, o professor vai chegar ali, vai expor o conteúdo, não vai trazer o aluno a pensar criticamente, e o aluno vai ficar só ali com o trabalho de memorizar. Isso aí tá totalmente errado, cara. Isso aí tá mais para uma educação tradicional, onde o aluno é só ali a esponjinha e vai absorvendo e decorando, entende? Chega ali na prova e bota o que decorou. Hoje em dia a gente já dá mais uma educação mais crítica, né? Tipo assim, trazendo o aluno para a sala de aula, trazendo as suas vivências para a sala de aula, né? Trocando ali interações e experiências com o professor para enriquecer ainda mais a educação, tá ligado? Ainda mais ali a aula e tudo mais. Então o que de fato melhor se encaixa nesse contexto aqui vai ser a letra B. A valorização de mitos, danças, contos populares e entre outros, como temáticas recorrentes no âmbito das pesquisas históricas. E chegamos aí na questão de número 4, na nossa penúltima questão do nosso simulado, que vai nos perguntar o quê? Temos como caso hipotético de uma aula de história uma visita monitorada a um museu, que constitui um arquivo histórico da própria cidade em que os alunos moram. Além de reunir a documentação referente à memória do poder público, o arquivo tornou-se um órgão responsável pela execução e administração da política relativa ao patrimônio documental do município. A visita ao museu como recurso didático pedagógico em história, no caso de crianças, letra A, não é tão indicado, pois a ideia de leitura dos objetos sem uma prévia memorização dos mesmos e dos seus contextos exatos deturpa e muito a própria noção de historicidade no museu. Gente, isso aqui tá... Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Você vai deixar de levar a sua turma do quarto ano,
do terceiro ano, do segundo ano para uma visita ao museu, porque aquilo ali pode acabar interferindo na educação do seu aluno. Gente, só você ir no museu, cara, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu já cansei de trombar com várias criancinhas, cara, de escola em vários museus do Rio de Janeiro, mano. As escolas levam, eu pelo menos, inclusive, fui quando pequena, tá ligado? Eu como pequena, lá do quarto ano, terceiro ano, fui em museu, entende? É importante você levar o seu aluno para um museu, para uma exposição. Esse tipo de passeio, esse tipo de aula passeio, né, como a gente costuma dizer, acaba saindo também da rotina do seu aluno, traz um interesse novo, aquela coisa, todo mundo quer passear, todo mundo quer conhecer um museu novo, uma coisa nova. Então você tirar o teu aluno da sala de aula, levar ele para outro local, para ele aprender história, às vezes de uma forma mais visual e até mesmo prática, cara, é sensacional. E aqui tá dizendo totalmente o contrário, porque isso aí pode até prejudicar a educação da criança. Gente, pelo amor de Deus, né? Então a letra A está totalmente errada. Letra B pode ser muito eficaz. Beleza. Já que os indivíduos aprendem com experiências que tenham significado, como atividades que possibilitam explorar e expor fora do ambiente escolar suas ideias e impressões. E foi isso exatamente o que eu acabei de dizer, cara. Quando você leva o seu aluno para qualquer passeio que vai enriquecer o conhecimento dele, já é benéfico, porque é um lugar maneiro, é um lugar que ele talvez nunca tenha conhecido, e você levar algo diferente para ele, uma aula passeio, é sensacional, porque vai chamar a atenção da criança, a criança vai se deparar com outros tipos de aprender, entende? Aprender ali observando, às vezes até tocando, dependendo do tipo de exposição que você vai. Tem várias exposições, né, interativas hoje em dia que a criança pode tocar, apertar, ver, escutar. Então isso enriquece a educação como um todo, tá ligado? Ele vai de quebra conhecer um lugar novo, entende? Criar novas experiências com o coleguinha, tá ligado? Que foi no passeio com ele. Criar novas experiências culturais e de mundo, e de quebra aprender algo novo sobre história, educação física, português, matemática, sobre qualquer coisa, porque o ambiente foi propício para desenvolver mais aprendizagem no seu aluno. Eu particularmente já encerraria aí, tá ligado? Até porque a letra B é a nossa alternativa correta, eu nem ia precisar ler a letra C e a letra D. E chegamos aí na nossa quinta questão, né, a última questão do nosso simulado. Eu espero que você esteja gostando de coração, tá? Então vamos lá. A década de 1880, a década de 80, é famosa nos livros de história. Chamada de década perdida, esse período se tornou um grande marco também no Brasil, especialmente por ter sucedido o que foi conhecido como milagre econômico brasileiro. Ao final dos anos 80, formaram-se no Brasil uma forte convicção de que somente a autonomia decisória de um presidente legítimo pelo voto direto começaria a repor o país nos eixos. A famosa década perdida teve, entre outras características, o fato de: letra A, incutir nos meios acadêmicos e empresariais a ideia das diretas já como uma infreável busca da democracia. Letra C, ser um fenômeno social, político e econômico específico do Brasil, alheio aos demais contextos da América Latina. Letra C, trazer pela primeira vez no cenário político a nível nacional as ideias de participação popular efetiva nos rumos da nação. E letra D, o Brasil mergulhou em uma profunda crise econômica marcada pela hiperinflação, elevação da dívida pública e a interrupção do crescimento do PIB. Então pausa aí e tenta responder, mas o que melhor se encaixa mesmo nesse contexto aqui, né, do pós-milagre econômico, né, vai ser justamente a letra D. O Brasil mergulhou em uma profunda crise econômica marcada pela hiperinflação, elevação da dívida pública e a interrupção do crescimento do PIB. Então, só com isso, cara, a gente só viu que foi eita atrás de eita após o milagre econômico, tá ligado? O Brasil ficou extremamente afundado. Então, por isso que a galera vai falar o quê? Foi uma década perdida. Porque, mano, o que aconteceu de bom? Nada, tá ligado? Foi só crise, crise, crise e crise. Não teve nada de benéfico, nada de crescimento. Então, automaticamente, é uma década que a gente pode jogar no lixo, basicamente. É a década perdida. E a gente viu, né, que é um contexto aí de ditadura militar. É um contexto também que tá acontecendo muita coisa no mundo, tá ligado? Essa questão aí da Guerra Fria, ao final da Guerra Fria, essa questão da ditadura militar, né, quase chegando ali nas diretas já também pra redemocratização do país. E aquela coisa, né, durante ali os primeiros anos, né, até a metade ali do período da ditadura militar,
Foi um frenesi danado, tá ligado? Até porque os meus parentes, né? Não sei se tem alguém assistindo aí que é meu parente, né? Minha tia, sei lá, meu primo, gostam de falar que foi, tipo assim, tudo lindo, maravilhoso, entende? O Brasil caminhou muito bem, obrigada. A economia tava linda, tinha emprego pra todo mundo, não tinha vagabundo, a carteira era assinada, tá ligado? Eles gostam de falar isso, né? Gostam de exaltar esse regime. E claro, a gente também não pode fechar os olhos para algumas coisas que foram feitas durante esse regime, tá? Até porque teve de fato essa parada do crescimento econômico, né? O chamado milagre econômico, onde tipo assim, ó, o Brasil, ó, a economia do Brasil tava trabalhando a todo vapor, tá ligado? As obras faraônicas, entende? Tudo assim, ó, pá, 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 pá. Só que aquela coisa, meu amigo, só que aquela coisa. Todo frenesi, uma hora vai acabar. Até porque a gente viu isso com o JK, no governo de JK. Ele construiu Brasília, foi aquela coisa de louco, tá ligado? A economia do Brasil também, ó, naquele frenesi, porém, o Brasil saiu totalmente endividado dessa brincadeira. E não vai ser diferente da ditadura militar, onde teve esse boom econômico, tá ligado? A economia tava todo vapor, o PIB em crescimento, só que aí depois, cara, não dá pra se manter aqui no auge. Não dá, até porque tem várias e várias coisas acontecendo, essa questão política, tá ligado? A galera tá dando em cima do regime, então não dá pra se manter aqui. Então, automaticamente, vai ter uma decadência. O PIB estagnou, não teve crescimento, tá ligado? Não teve. O que foi produzido antes, agora, esquece, nem é produzido mais. Inflação, irmão, esquece, é hiperinflação. A economia brasileira tá totalmente danificada, entende? Totalmente danificada. Já estava danificada muito antes do regime militar. Isso aí também é um fato. Porém, essa parada aí de crescimento, né, do milagre econômico só acentuou a crise posteriormente, tá ligado? E aí vai ser eita atrás de jeito, que a gente sabe muito bem essa questão da inflação. É só perguntar pra tua mãe, pro teu pai, pra tua avó, se você for da casa dos 20, né? Ou já for um pouquinho mais aí acima dos 40 mais, né? Você vai saber muito bem, cara. Você vai lembrar daquela questão, né? De manhã, né? O preço dos produtos no mercado era outro. De tarde já tava totalmente diferente. Então o povo ficava naquela correria de poder comprar. Porque o dinheiro era extremamente desvalorizado, tá ligado? Ficou uma desvalorização muito grande na economia brasileira. Somente com um plano real que deu uma estabilização na economia. A gente ainda lida com a inflação? A gente lida com a inflação. Porém, não como antes. Resumidamente, por isso que vai ser chamada a década perdida. Não aconteceu nada de bom, só coisa ruim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o nosso simulado, as 5 questões que eu separei pra você aí da banca com o Suplan. Mas como eu falei, o conteúdo você tem que dominar, tá ligado? Porque conteúdo é conteúdo, perfil da banca é perfil da banca. Então você tem que dominar o conteúdo e depois você se preocupa com o perfil da banca, beleza? Então aquela coisa, se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, saiba que eu tenho meu cursinho de história voltado para vestibulares e para concursos públicos também. Então se você tem algum interesse, cara, é só me chamar aqui, tá? Pra gente bater um papo, você vai falar diretamente comigo pra gente poder bater um papo sobre o curso, onde eu vou te apresentar exatamente o que tem e o que não tem. Tem suporte também sou eu. E aquela coisa, gostou da minha pessoa, é só me seguir nas minhas redes sociais, beleza? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!